Então é aula 4 mesmo, né? Isso, aula 4. Então, é só para lembrar vocês o seguinte, nas nossas discussões aqui desse curso, a gente estava trabalhando um pouquinho das identidades de ordem, alguns casos globais. Então, nós estudamos algumas aulas atrás, 2 aulas atrás, né? O caso das simetrias globais, estudamos a questão da quebra espontânea da simetria, né? A presença da simetria e as identidades de ordem mostram, né? Se a simetria está presente, realmente nós não podemos ter campos de valores esperados no vácuo, né, iguais a diferente de zero, ou seja, as funções de Green de um ponto são zero. Depois a gente passou para a casa das funções de 2 pontos e viu que a identidade... Opa, bom dia, Boca! E viu que a simetria implicava na degenerescência das massas, né? Aí eu quis fazer um caso, antes da gente voltar para o caso local, né, e ver o caso de Young-Mills, era ver o caso da supersimetria. Então, na aula passada, nós trabalhamos o modelo de Verso-Mino, né, que é um modelo baseado, então, numa supersimetria em 4 dimensões, né? A gente tem uma supersimetria n igual a 1, em 4 dimensões. E esse modelo é interessante porque ele já nos ensina, ele já contém uma série de dados, né, que mostram como é que a supersimetria atua. Então ele era um modelo, que a gente já viu, baseado, né, na presença de um escalar, de um pseudo-escalar, campos físicos, né, um campo de Majorana, e depois de um escalar e um pseudo-escalar auxiliares. Né? A gente tinha feito, então, a nota lagrangiana, então, né, a gente já tinha falado que a supersimetria é uma simetria da ação, não do lagrangiano, o lagrangiano não é invariante, e aí nós temos aqui, né, o normal, o lagrangiano cinético, então, vou separar assim, lagrangianos cinéticos, lagrangiano cinético, então era que a gente tinha chegado até o PowerPoint, não, estava para ver, depois nós temos o campo de Majorana aqui, né? E aí os campos auxiliares. Depois nós tínhamos o lagrangiano de massa. E aí a gente tinha visto o lagrangiano de massa, ele não tem termos explícitos de massa do tipo Ligor, mas são termos mistos, né? Então a gente tinha um termo aqui que era alguma coisa assim, M, F, mais N, G, e aí aqui a gente tinha menos, né? Menos um meio também, e aí psi barrado, psi. E depois nós tínhamos o lagrangiano de interação. Parte de interação também, ela não tem os termos acoplamentos quádricos por causa da presença do campo escalar, então a gente tinha alguma coisa do tipo G a F, A2F, menos G, mais 2, DG, depois aqui a gente tem mais A, psi barrado psi, mais I, E, psi barrado, gama 5, psi. Então esse aqui é o nosso lagrangiano, né? A ação completa. Depois nós tínhamos as transformações de supersimetria, que rapidinho a gente pode colocar aqui. A gente tinha falado sobre elas, então é a variação. Então isso aqui são as transformações de Sousa, né? A gente tinha aqui o delta B, tínhamos aqui o delta psi, e depois nós tínhamos as transformações dos auxiliares, né?
referência muito interessante. Eu vou, inclusive, hoje seguir um pouco por ela. Essa aula com partitura hoje. Tem muito truque nesse trabalho, dessas transformações de supersimetria. Estou batendo aqui com aquele costume dar, tá certo? É um barrado, é uma amiga, minha amiga, uma 5, é isso mesmo. Aqui tem um fator menos. Tem esse menos aqui. Tá certo. E aqui não tem esse. Estou usando uma versão diferente da dele, então para mim tem esse. Bom, só isso. Bom, temos essas transformações de supersimetria. Esse trabalho que eu vou dar para vocês é um trabalho muito interessante, que eu acho que realmente vale a pena ser estudado. Porque se aprende muita coisa nele, muitos aspectos que não são óbvios, né, no dia a dia das teorias de Gay. Esse artigo aqui é um artigo do Iliópolis e do Zunino. E eles trabalham justamente o tema dessa discussão aí, que é a identidade de ordem e a normalização do modelo de Veso Nino, né? Então, esse trabalho aqui, na verdade, ele aborda um outro tema ainda, que é a questão da supersimetria quebrada, né? Até na época eles ainda chamam de supergauge symmetry, ainda não se chamava de supersimetria, né? Symmetry. Ele está publicado, é o Nuclear Physics. Então é um artigo muito interessante, porque nos ensina, assim, muitos truquezinhos, né, quando a gente vai manipular, sobretudo esse modelo aí, que é um modelo mais simples que tem em supersimetria, mas que já tem um certo teorema de não renormalização. Então, e até a gente, em geral, quando estuda supersimetria, a gente vai para esses teoremas de não renormalização usando a formulação de supercampo e superespaço, que facilita um pouco. Mas aqui eu vou precisar, depois, justamente fazer sem supercampo e superespaço, que eu acho que a gente aprende alguns detalhes interessantes a respeito de como manipular as identidades de ordem. Então esse trabalho aqui vai ser a base, né, de tudo que a gente está discutindo, vai estar discutindo depois. Eu vou pegar resultados dele, só para dar referência para vocês. Bom, eu não tenho o PDF dele, mas a gente tira rapidinho aí pela rede, né? Então só para dizer de onde é que a gente está tirando a fonte da aula de hoje. Na aula passada, a gente tinha derivado a contagem de potência. Então, a gente vê que esse modelo aqui realmente era um modelo renormalizável, né? E o grau de divergência, né, dos gráficos primitivamente divergentes, né, ela era dada pelo disséquio 4, né, menos aí o número de linhas externas dos campos, nós estamos em 4 dimensões, menos o número de linhas externas do campo A, menos os números de linhas externas do campo B, menos 3 meios do número de linhas externas do campo C, o normal, né? Teorias bosônicas em 4 dimensões, isso aí é o Power Calculus e Young usa isso também. Agora, aí a gente começava com a parte dos campos auxiliares. Então a gente tinha um fator 2 aqui, que era o número de linhas externas dos campos auxiliares F, tinha um outro fator 2 aqui, que era o número de linhas externas do campo G, e depois a gente tinha ainda um dado a mais, né, que era o fato dos propagadores mistos, AF, né, eles terem um comportamento melhor, né, então a gente tinha ainda aqui aqueles propagadores, né, tipo propagadores aqui, menos o número de linhas internas, né, os propagadores do tipo AF e menos o número de linhas internas com os propagadores do tipo BG. Lembra que a gente acha que tinha derivado isso na aula passada? Vou dar uma conferida aqui. Eu acho que nesse paper ele dá o PowerPoint. Se não é nesse, é no outro, mas acho que nesse aqui. Tem sim, ele dá o
power counting aqui, na seção 3.2 é 4, menos IAF, menos IDG, menos EA, menos EB, menos 2F, menos 2EG, menos 3B. É isso mesmo. Então, esse é o power count que a gente tinha derivado. E a gente então viu várias coisas aqui, que era o ponto principal. O nosso lagrangiano é aquele lá. Então, em princípio, o que a gente espera é que a renormalização ela vai acontecer quando eu jogar o lagrangiano de contratermos, né? O que a gente espera é o lagrangiano de contratermos, né? Então, a gente parte daquele ponto de vista. A gente começa com a teoria suporte, já que o modelo é renormalizável, a gente começa com a teoria renormalizável, joga os contratermos, então, o nosso lagrangiano renormalizado mais os lagrangianos de contratermos é o que a gente chama, então, no final do dia, do lagrangiano interno. Que a gente vai jogando os contratermos aqui, então, supostamente, né, que a gente está fazendo algum tipo de regularização para poder separar a divergência, para poder tirar os contratermos. Então, está implícito, né, que para tirar o lagrangiano de contratermos eu tenho algum tipo de regularização. Bom, aqui a gente pode observar o seguinte: pelo power count, a gente vai ter um número, a gente pode jogar contratermos em princípio, que são termos que não estão presentes no lagrangiano. Por exemplo, né, se eu pegar duas linhas externas de A, funções de Green do tipo AA, duas linhas externas de A apenas. Então, não tem isso aqui, não tem nada disso aqui. Em princípio, para jogar contratermos para AA, nós podemos jogar um contratermo que é do tipo cinético. Esse aqui tem, então, justamente, seria alguma coisa log divergente, e poderia jogar um contratermo do tipo massa. Vamos pensar primeiro as funções de Green de dois pontos. Vamos pensar no caso, vamos pensar no lagrangiano de contratermo. Vamos fazer assim, vamos dividir o lagrangiano de contratermo em várias situações. Funções de Green de dois pontos, né? Então, a gente pode jogar dois tipos de termos para o A. Então, a gente pode ter, vamos dizer assim, a função de dois pontos de AA, ela pode induzir dois contratermos. Vou botar assim, dois contratermos. Que pode ser um do tipo lambertiano e um do tipo massa. Depois o BB, ele também pode induzir dois contratermos, né? Eu posso gerar um termo do tipo B da lambertiano B, que é o que está presente no lagrangiano, mas um termo do tipo BB, que não está presente no lagrangiano. BB seria algo também quadraticamente divergente, então eu ia pedir um contratermo. Então, do ponto de vista quadrático, a gente tem aqui já 4 contratermos. Depois a gente pode pegar o termo psi barrado psi, função de dois pontos fermiônicos, que também vai poder gerar dois contratermos. O contratermo tipo cinético, é esse termo aqui, e o contratermo de massa. Então, é o que a gente pode gerar, porque psi, se eu pegar tudo zero e pegar dois psis, eu tenho já uma divergência linear. Se eu pegar 3 psis, eu já tenho algo convergente. Então, função de Green de dois pontos de psi. Depois a gente pode pegar função de Green do tipo FF. Então, FF daria 0, 0, 0, duas linhas aqui dá 4, 0, 0, 0. Então, função de Green do tipo FF também é F igual a 2, então eu tenho uma divergência logarítmica, delta zero. Então eu posso gerar um único contratermo, quer dizer, o único termo que eu posso jogar no lagrangiano como uma espécie de um contratermo é esse termo aqui, vamos dizer, um lagrangiano, um contratermo KF, multiplicando FF, porque isso aqui já é de dimensão 4. Qualquer termo superior já seria convergente. Então, pelo power counting, eu sei que eu posso ter uma divergência logarítmica aqui. A mesma coisa, vamos dizer aqui, com o GG. Eu posso gerar também um contratermo do tipo GG. Só pode um porque não tem um termo de massa GG? Não, não é só por isso, não. Quer dizer, não tem termo de massa, GG quer dizer, GG, você pela contagem de potência, daria zero. Isso aqui você tem dimensão 4. Então você não pode, se você colocar aqui para ter alguma coisa divergente, você tem que colocar alguma coisa aqui que seja adimensional, então não pode ser termo de massa. Tá certo? Ele já dá toda a dimensão possível pelo lagrangiano. Então não te sobra nada aqui. A divergência no máximo vai ser logarítmica, então provavelmente vai ser o termo que vai renormalizar esse termo aqui, é um contratermo do tipo FF. Depois,
Aí agora, como você falou, no lagrangiano a gente tem a F. Então a F tem dimensão 3. 2 e 1, 3. Então é claro que eu posso jogar um contratermo do tipo massa também. Tá? Então aqui eu já tenho 2, 4, 6, 7, 8, 9 e depois um contratermo do tipo DG. Também vai ser um contratermo. Claro que eu não posso, quer dizer, eu não introduzo alguma coisa que seja linear em B, quer dizer, BF. Eu não posso introduzir, porque quebraria a paridade, a gente sabe que o modelo é invariante por paridade, e a mesma coisa também, tipo com AG. Então o que a gente tem é isso aqui. Então a gente tem 10 contratermos, que é a função de, quer dizer, as renormalizações, quer dizer, as funções, vamos ter 10 contratermos do tipo função de Green de 2 pontos. 2, 4, 6, 7, 8, 9 e 10, né? Então tá certo. Então aqui seria o total, vamos pensar, função de Green, eu não vou querer apagar aquilo ali por enquanto. Então a função de, deixa eu ir colocando aqui, então função de Green de 2 pontos, a gente já deu 10 contratermos. Então, quer dizer, aqui a gente vai ter, na verdade, são contratermos cinéticos e tipo massa. Depois, se nós vamos para as funções de Green de 3 pontos, então, em princípio, eu poderia jogar algo que tem 3 A's. A é possível. Então, isso aqui pediria um contratermo que não está presente no lagrangiano. No lagrangiano a gente tem A2F, mas não tem AAA. Mas, em princípio, isso aqui daria uma divergência linear. Posso gerar também o que está lá no lagrangiano, AAF. Isso aqui já está lá no lagrangiano. Então, 2 A's e um F daria log divergente. Daria 2 aqui e 1 aqui. Então, ficaria 4 menos 4. Quer dizer, então eu posso gerar AAA, AAF. 3 B's eu não gero por causa da quebra de paridade. B é pseudo-escalar. Então, eu posso gerar, por exemplo, alguma coisa do tipo AB2, que não está presente no lagrangiano também. Mas, em princípio, eu posso gerar. Se eu pegar AB2, eu tenho um A aqui, e 2 B's, então também daria linearmente divergente. Posso gerar ABB. Posso gerar, por exemplo, BG. Esse aqui já vai ser finito. Se eu pegar BGF, isso aqui entra com 2, isso aqui entra com 2, isso aqui entra com 1, já daria convergente. Então, BGF não tem. Então, eu tenho AAF, A. Bom, claro que eu posso gerar B2G. Oi? B2G. B2G. Não, também não, porque G quebraria paridade. Eu posso gerar sim. B2F. Então é F, né? B2F, eu posso gerar. Isso. B2F, eu posso gerar. Posso gerar ABG. Esse, inclusive, está presente no lagrangiano. Mas peraí, se B2G quebra paridade, mas ele está no lagrangiano, né? Peraí, então eu errei. É B2F. Está errado, obrigado. Está errado. É B2F. Esse aqui que não quebra paridade, porque esse é menos, esse é menos. Porque tem 2 esse é seus. mais. Parece que estava errado, obrigado. Então, B2F eu coloquei, né? B2F, tá. E aí a gente pode botar B2, BBA. Botei BBA. Então temos 3 A's estão aqui, 2 A's e um F está aqui, 2 B's e um A, 2 B's e um F, ABG, tá certo. F, o que mais que eu posso gerar? Então tem, eu posso botar, por exemplo, agora psi barrado, psi A, porque isso aqui me dá 2 aqui, dá um fator 3. E com esse aqui dá um fator 4, então fica log divergente. E posso gerar também o que está presente no lagrangiano, que é a outra interação de Yukawa, que é o psi barrado, psi, claro, com gama 5, né? B. Esse também está presente no lagrangiano e esse daria um fator 3 aqui e um fator 1 aqui. Então a gente teria 3, 5, 6, 7. Então a gente teria 7 contratermos aqui para as funções de Green de 3 pontos. Tá? Mas por que o contratermo, por exemplo, de AAA não pode ter mais de um contratermo ali dentro?
Não, porque ele, se você colocar qualquer derivada aqui, você já vai aumentar, isso aqui já está com dimensão 5, aí já vai ser finito. Se você, o único termo que você pode colocar em 3 A's é realmente AAA. Se você colocar uma derivada aqui, DIA, você poderia gerar um contratermo desse tipo? Poderia, mas isso aqui já tem dimensão 1, 2, 3, 4, 5. Então o coeficiente disso aqui tem que ser 1 sobre massa. Então isso aqui já é 1 sobre católico, já é alguma coisa convergente. Entendi. Tá? Então a gente gera, eu acho que essa é a classe mais geral de contratermos das funções de Green de 3 pontos. Então a ideia é sempre essa, né? A primeira coisa que a gente faz é o power counting, porque justamente o power counting, ele te dá, assim, a contagem mais pessimista. Ele te diz, assim, o que pior pode, o quão pior podem ser as divergências. Claro que depois, com as simetrias, a gente pode reduzir. A gente já aprendeu isso na parte abeliana, quando a gente estudou as identidades de ordem da QED, e viu que a função de Green de 2 pontos, que é a polarização do VAR, ela é quadraticamente divergente, mas aí a simetria de Gauge impõe que tenha essa relação aqui na função de Green de 2 pontos, né? Para A, e aí, função de Green de 2 pontos, e aí reduz essa divergência aqui, isso aqui é igual a 0, então isso aqui reduz essa divergência simplesmente a uma divergência logarítmica. E aí a gente tinha visto também que essa divergência aqui, que aparentemente era linear, no caso da QED, porque fica 4 menos 3 meios do número de linhas externas do psi, menos o número de linhas externas do campo A. Então, se eu pegar esse gráfico aqui, tem 2 aqui e 1 aqui. Então, ele daria 2 aqui, então isso aqui já daria log divergente, está tudo ok. Era esse gráfico aqui que era reduzido. Na QED, em princípio, a gente poderia produzir essa função de Green de 4 pontos do A, que ficaria 4 menos EA. Então, esse gráfico aqui daria log divergente, mas aí a gente sabe, pelas identidades de ordem, esse gráfico aqui acaba sendo finito. Então, a gente sabe que a power counting, ele te dá a divergência maximizada. Depois você pode usar a simetria para dizer, não, as coisas são melhores. Então, aqui, por exemplo, né, se a gente for olhar cruamente assim, a gente vai dizer, bom, então eu tenho mais contratermos possíveis do que estão no lagrangiano. Então eu teria que introduzir esses termos no lagrangiano de partida para poder fazer a teoria ficar renormalizada. Se a gente, como no caso da QED escalar. No caso da QED escalar, a gente tem o vértice, né? Escalar, fóton, é o vértice com derivada aqui, e tem o vértice escalar, fóton. E aí o power counting de novo é 4 menos o número de linhas externas de φ menos o número de linhas externas de A. E no lagrangiano de partida, nós não temos nenhum termo, nenhum vértice que seja o 4 φs. Mas se a gente olhar o power counting, aí a gente pegar uma função de Green com 4 φs, isso aqui é 0, eu tenho 4 menos 4, dá 0. Então a divergência é logarítmica. Então significa que eu posso gerar um contratermo do tipo φ, φ'. Poderia gerar esse contratermo, porque não está no lagrangiano de partida. O que a gente faz? Então, a gente joga, acrescenta esse termo aqui ao lagrangiano de partida e depois joga um contratermo, vamos dizer K, 4φ, φ' ao quadrado, e aí, com isso aqui, a gente renormaliza essa constante de acoplamento, renormaliza esse vértice. Então, a gente às vezes é obrigado a jogar no lagrangiano de partida termos, né, que precisam ser depois reabsorvidos para renormalizar alguma constante. É o caso da QED escalar. No caso da QED escalar, por que eu jogo? Por que as identidades de ordem não conseguem reduzir essa divergência? Por quê? Porque φ' por si só já é invariante de Gauge. Se ele é invariante de Gauge, por si só, ele não vai sofrer efeito das identidades de ordem. As identidades de ordem elas vão pegar justamente aonde eu tenho chance de jogar as invariâncias de Gauge. Quer dizer, essa divergência aqui, que tem 2 A's. O A não é invariante de Gauge, o A sofre aquela variação, dB alfa.
Então a identidade de ordem ela vai poder atuar aqui, como também vai poder atuar na função de green de 4 pontos. Por quê? Porque eu tenho 4 A's e o A não é invariante de gate. Então as identidades de ordem elas vão entrar sempre no sentido, né, quer dizer, no sentido não, vão entrar no sentido de reduzir divergência, claro, mas vão entrar sempre aonde eu tenho espaço para absorver o parâmetro de gate. Quer dizer, na QED escalar, o φ star φ por si só é invariante de gate. Então, ele não vai sentir o efeito da identidade de ordem. Agora, no caso aqui, vocês poderiam dizer, mas será que não vai acontecer o mesmo mecanismo aqui? Então, eu preciso introduzir esses termos, já que eles são contratermos, né? Em Power Count me indica que eles podem ser contratermos, então eu jogo. Mas aí a gente pensa o quê? Qual é a simetria que está em jogo? É a supersimetria. Nenhum desses campos é invariante sobre supersimetria. Todos esses campos sofrem ação da supersimetria. Então, esses campos, eles podem sofrer efeito das identidades de ordem. As identidades de ordem, elas vão em cima de quem tem transformação. Então, como todos aqueles campos ali se transformam, então eu posso ficar um pouquinho mais paciente. Não preciso ir cegamente já jogando contratermo para todo mundo. Porque vamos esperar, quem sabe a identidade de ordem diz que não precisa introduzir esse contratermo. Quem sabe, né? Porque é o caso da QED, só para retornar, para mostrar que são coisas que a gente já pode administrar. Oi. Quer dizer, você diria sempre que a Lagrangiana permite você incluir termos que não tinham sido vistos inicialmente. O processo, desculpa, mas o processo de renormalização, você parte do Lagrangiano clássico, tudo bem? E aí depois, quando você vai olhar a renormalização Power Count, você vê que você pode não ter colocado termos que o Power Count vai indicar que poderiam ter sido colocados. Então você vai lá humildemente, coloca aquele termo e depois você espera que ele seja renormalizado. O problema, Chutinho, só para finalizar o argumento, só para depois voltar para a tua questão. Então, por exemplo, se a teoria não é renormalizável, aí não adianta, eu vou botando um contratermo, quando eu boto ele vai gerando mais. Então, quando a gente tem um modelo não renormalizável, você não consegue mobilizar todos os contratermos para o Lagrangiano, porque sempre que você colocar um Power Count vai dizer que vai aparecer cada vez mais. Então, esse é o caso. Agora, se a teoria, se a gente vê no Power Count, a gente vê que a gente tem um número finito de contratermos, só fala, Dória, para ver se eu espero, não pode falar. Eu estou querendo dizer o seguinte, você, que se chama de Lagrangiana clássica, isso. Chamaria Lagrangiana de trilégua. Tá, vamos dizer, clássico trilégua. Tá? Então, quer dizer, você estabelece a sua física a trilégua. Podia ter coisas que você não viu a trilégua. Isso. E depois se busca, então. Isso. Eu posso colocar As isso. correções quânticas podem indicar Isso isso. eu coloco para vocês, eu acho que o ponto central da física atual é a existência do Higgs. Sim. E o Higgs, ele não aparece no trilégua. Essas medições que são feitas por Higgs, Sei. quando aparecem medições só feitas por loop, Sei. quer dizer, não tem a contrapartida em trilégua. Aqui na renormalização, você aprende que o loop te leva a restabelecer o trilégua. Isso é a moral da Ele te ajusta o trilégua, ele te diz o que tem, mas pode ser que tenha há coisas que os loops indicam que não estejam lá. O caso aqui. Então aqui, as divergências, quer dizer, as correções radiativas, né, as correções de um loop, 2 loops, etc., por essa expressão aqui, elas dizem que eu não botei 3 A's, então eu poderia colocar aqui o tempo, uma constante de acoplamento, sei lá, G a 3. Não está presente, eu coloco. Então realmente o que você está falando é isso. As correções de loop, elas te reorganizam, ou vamos dizer assim, elas te fazem reavaliar o Lagrangiano de partida. O que tinha está ok, mas de repente você precisa acrescentar mais coisas. Tudo bem, você vai e faz isso. Você não precisa estudar de superstrings? Não. Para botar uma mistura, alguém entende? Tem que abusar claro. Então você foi. Então, daí eu vou contar assim, a medição do Higgs, que eu estou querendo colocar para as pessoas aqui. O Higgs, ele traz, vamos dizer, a medição, ele tem que interagir com o fóton, né? E uma interação com o loop. E aí ele diz, bom, agora nessa interação com o loop eu tirei o Higgs. Certo. Daí, bom, então agora vamos ajeitar a trilégua. Não pode ajeitar a trilégua, porque o Higgs não pode interagir com o fóton, senão teria massa com o fóton. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, por exemplo, eu não sei se, digamos, é uma propaganda da Globo Overseas, ou alguma coisa está acontecendo, e estão querendo, vamos dizer,
botar esse Higgins na cabeça de todo mundo, certo? O sistema financeiro da física, o sistema capitalista da física. Eu estou colocando as pessoas, não dizendo a minha opinião, mas eu estou dizendo às pessoas, que aqui está sendo uma coisa clara, que ele está dizendo, olha, eu não tenho ali na coisa, mas no loop eu busquei e vi que tinha que ter termo dali. Então, sem buscar superstring, você não foi lá para 11 dimensões, tem que ter um A. E daí o cara diz, vem cá, e no caso do Higgs, que é uma edição, é galileana, uma coisa que é profunda do Higgs, por que não botaram a primeira? Eu deixo essa pergunta para vocês verem, porque eu acho que talvez no certo também seja uma global justiça. Sei. Assim, aí querendo botar. Eu acho que todo mundo que já fez o curso de interações fundamentais já pode embarcar nesse argumento e entender o que está acontecendo. Não vou falar aqui porque vai tomar um tempo, mas eu não preciso falar, porque eu acho que vocês têm condição de responder a isso, de argumentar sobre isso. Bom, então, no caso da QED normal, QED mesmo espinorial, esse gráfico aqui poderia ser colocado. Eu poderia chegar no Lagrangiano e colocar uma nova interação do tipo AMI, né? AMI. Claro, isso aqui que está aqui, isso aqui não é gauge invariante. Mas eu poderia, de alguma maneira, pegar alguma coisa com 4 pontos que seja gauge invariante. Mas aí essa identidade de ordem diz, não precisa, porque qualquer coisa com 4 pontos vai ser finita por campo. Qualquer coisa com 4 fótons externos vai ser finito pelas identidades de ordem. Então, eu não coloco. Então, aqui, eu também vou tomar esse ponto de vista. Eu vou fazer o seguinte, se eu tivesse algum campo aqui, se dentro desses, eu não acabei aqui ainda, eu vou fazer os 4 pontos, mas se a gente tivesse, dentre esses campos, algum campo, por exemplo, se o campo A não variasse sobre SUSS, se ele fosse um invariante de supersimetria, então, delta A seria 0. Se delta A é 0 e eu posso gerar uma função de 3 pontos, então eu não vou esperar que a supersimetria me reduza essa divergência. Ele deve estar lá. Mas como eu sei que eu posso gerar essa função de grid, esse termo no Lagrangiano, um termo do tipo G, eu chamei de G, quase bastante acoplamento aqui, eu chamei de G, né? Vamos chamar de lambda. Eu poderia gerar um termo do tipo lambda 3. Então esse termo aqui é invariante de supersimetria? Vamos dizer, se for, sim. Então não tem como essa divergência ser reduzida. Essa divergência aqui é linear e não tem como ser reduzida. Porém, esse campo não é invariante de SUSS. Então vamos ser calminhos, vamos ver que de repente as identidades de ordem vão me dizer que essa divergência não precisa ser colocada. Então é isso que eu estou chamando a atenção. Isso digamos assim, um procedimento, é uma atitude que é geral de qualquer teoria de campo. Teoria de Gay, teoria de Enfield, modelo de signo, não linear, superpolaridade. É sempre isso. Olha para o power count classifica tudo e depois olha para as identidades de ordem. E vê primeiro quem são os campos sujeitos à transformação. Os campos que não são sujeitos à transformação e que tiverem presentes em contratermos que não estavam no Lagrangiano, certamente esses campos têm que ser introduzidos no Lagrangiano. O exemplo típico disso é a interação, né? é o acoplamento tipo Higgs, não, acoplamento tipo Φ4 na QED escalar. Esse termo aqui é invariante de gauge, né? Então, por si só, ele não vai ser tocado pela identidade de ordem. É um termo que, esse termo aqui, ele não é invariante de supersimetria. Então, por isso que a gente deixa. 4 pontos. Eu posso ainda gerar a função de 4 pontos. Basta botar tudo 0 e 4 A's. Então, eu posso gerar uma função de 4 pontos do tipo Vou botar A4. Posso gerar também uma B4. Vou manter a paridade e vou ter aqui uma divergência logarítmica. Posso gerar também um A2B2. Agora, qualquer coisa que eu colocar 4 pontos com F já não me dá a chance, se eu pudesse colocar F, A. Isso aqui já teria dimensão 5. Então, o coeficiente disso aqui teria que ter dimensão de 1 sobre massa. Então, eu teria um cutoff aqui embaixo. Então, isso aqui já é convergente. Então, qualquer gráfico que tiver com 3 A's e um A1F, ele já seria 2 aqui, com 3 aqui, já seria
menos 1 grau de divergência, então ele seria convergente. Então, as únicas funções de 4 pontos que eu posso introduzir são essas. Por exemplo, se eu pegasse alguma coisa do tipo psi barrado, psi AA, eu teria 2 psis, daria um fator 3 aqui, e 2 a's, daria um 5, então também seria convergente. Então, as únicas divergências que nós podemos encontrar em função de 4 pontos são essas. Então, esses contratermos, em princípio, seriam acrescentados ao lagrangiano. Eu acrescentaria uma interação do tipo, sei lá, lambda linha A4, uma interação lambda 2 linhas B4 e uma interação lambda 3 linhas A2 B2. Eu poderia jogar esses contratermos no lagrangiano. Mas aí, de novo, todos esses contratermos, eles não são invariantes de Susy. Porque A varia, B varia, AB varia. Então, como eles não são invariantes de Susy, eu posso esperar, de repente, as identidades de Orff, dito que eles não precisam ser introduzidos. Então, basicamente, a gente teria que jogar aí quantos são? 10, aqui são 3, 5, 7, 10, aqui 3 contratermos. Então, basicamente, eu teria 20 contratermos, né? 10 com 7, 17. Então, no total, 20 contratermos. Então, que daria um número razoável, né, de possíveis contratermos. Desses 10, né, a gente teria, desses 20 aí, alguns renormalizariam a função de onda, mas teriam, os acoplamentos, em princípio, novos, seriam esses aqui, né, que tem, por exemplo, 2 A's, mas os que a gente apagou aqui em cima, e mais esses aí. Esse aqui não, esse aqui é novo, então isso aqui é novo. Esse aqui está presente no lagrangiano, então você está ok. Esse aqui, A2B, também é novo. Esse aqui, B2F, está presente no lagrangiano. Esse aqui, ABG, está presente no lagrangiano. Esse aqui está presente e esse aqui está presente. No entanto, todos esses aqui são novos, mas os novos que estão ali na categoria das funções de 2 pontos. Então, a gente precisaria, em princípio, desses 20 contratermos para apagar isso aqui. Então, essa é a primeira linha de raciocínio. Aí a gente pode agora ir, né, para as identidades, né, de Orff. Que a gente já sabe, basicamente, como gerar. A gente vai lá, pega, por exemplo, o gerador funcional das funções de Green, conexas e não conexas, vamos dizer assim, a ideia sempre é essa, né, o J de Z. Então aqui a gente tem aqui a nossa normalização, e aí aqui a gente tem a integral sobre os campos, né, vou colocar assim, sobre todos os campos, nesse caso aí, nós temos A, B, C, F, G, e depois temos aqui a nossa ação. Essa ação aqui é o funcional de todos esses campos. E depois nós temos o termo de fonte, né? Então aqui mais I vezes, né, os termos de fonte. Então aqui a gente tem os campos, né, as fontes, para cada campo uma fonte, acopladas aos campos. Então é essa a estrutura. E aí, claro, a gente vai fazer a transformação, a gente vê que a ação é invariante, no caso da supersimetria, a ação é invariante, não é o lagrangiano, mas a ação é invariante. Então, o que vai gerar para nós as variações de ΔZ, elas vão ser basicamente, né, esse integrando completo, né, e vai descer, vai ficar isso aqui, vamos colocar assim, parte de fonte, mais a ação com as fontes, vamos colocar assim, mas aí vai gerar para nós aqui, que vai ser a fonte dessa identidade de Orff, vai ser isso aqui, vão ser as fontes e aí as variações dos campos. Então, por exemplo, a gente tem uma fonte J e tem a variação do campo correspondente, né, ao campo, vamos dizer, ao campo que está acoplado com J, sei lá, no campo A. E a variação do meu A é epsilon barrado psi. Então eu teria a fonte e aqui o psi. Aí a gente escreve como sempre. Psi é a variação da fonte em relação à fonte barrada do psi. Ou seja, a gente coloca esse acoplamento, J psi barrado psi mais psi barrado J psi. Então, o nosso campo psi a gente vai expressar como
CJ, né, que vai ficar aqui. E aí a gente ganha a identidade de ordem para as funções Z, como a gente fez no caso da QED. Daí a gente passa para as funções W e daí chega nas funções one part to give reduce. Então eu já vou colocar aqui, todo mundo saberia, né, o trajeto a fazer. A gente sai do J, quer dizer, escreve as identidades de ordem, o J, o Z, aí do Z a gente passa para as identidades de ordem em termos do W, que é aí sim, essa aqui é a geratriz, né? As funções de trilho conexa, vou colocar aqui, então essa aqui, W, né? Seria a geratriz das funções de trilho conexas, e depois a gente vai para o gama, né? Esse W aqui complexo. A gente tem lá que o nosso gama é o nosso W, menos, aí aqui a gente tem as fontes, né? E aqui aquilo que a gente chama, aquele funcional que a gente chama dos campos clássicos, né? É bem a historinha nossa de passar, né, do W para o gama, né? Geralmente, só para lembrar aqui o Z, tá? Então a gente tem aqui, a ação está aqui, né? O Z é W, isso. E aí o que a gente chama, né? E aqui tem os termos de fontes. J está certo, então esse W menos J está certo. A continuação de Alexandre é essa, você pensa que é mais ou menos, é mesmo. W menos J é que faz o nome, está certo. Muito bem, então tá lá. Então a gente pode passar, deriva as identidades do ordem, como a gente já fez, o Z passa para o W, usando aquela exponencial, e depois passa para o J. E aí a gente finalmente chega nas identidades de ordem para as funções de Green conexas, one part reduce, cujo gerador é o gama. Então, deixa eu escrever aqui rapidinho. Então, a gente vai fazer isso. A gente supõe. E para tirar essas aqui, sempre é muito fácil. É só pegar os termos de fonte lá e vamos dizer, a gente introduziu, cada campo tem a sua fonte, vamos colocar aqui, né? Então, o termo que está dentro do Z, o termo de fonte que está dentro do Z é corrente JA acoplada ao A, corrente JB acoplada ao B, corrente J psi barrada acoplada ao psi. Aqui a gente pode ver o seguinte, se eu jogar o conjugado complexo disso aqui, eu vou ter psi barrado J psi. Mas, lembrando das identidades, das regras dos operadores dos espinores conjugados de carga, isso aqui seria J psi C barrado psi C. Mas como esses objetos são espinores de Majorana, então isso aqui acontece. Então, jogar o conjugado complexo não é necessário, porque essa grandeza aqui para espinores de Majorana, ela já é real. Quer dizer, ninguém erra se acrescentar, né, o conjugado complexo aqui. Posso pegar agora aqui, psi barrado e a fonte J psi. Mas é só lembrar que isso aqui é redundante, porque esse objeto aqui por si só já é real por causa da condição, devido à condição de Majorana. Aí aqui a gente vai ter a fonte JFF e aqui a gente vai ter a fonte do campo G com G. E aí a identidade de ordem ela vai sair, quer dizer, por quê? A ação é invariante, mas esse termo não é invariante. Então daqui vai sair, quando eu derivar essa exponencial, a gente mantém a exponencial e aí vai gerar aqui o termo, né, de onde vão sair as identidades. Que aí vai ter JA vezes delta A. Delta A é Y barrado psi. Mas assim vai. Vamos pegar um terminho que é mais interessante, que tem derivada, por exemplo, a variação do psi. Então eu vou ter J psi barrado. Quem é a variação do psi? É dmi A gama mi epsilon. Isso aqui é a variação do psi. Só estou colocando um termo típico, só para a gente ver. E mais blá blá blá. Variação do psi é mais completa. Tem depois epsilon, f, etc. Mas essa variação aqui, ela já é interessante, porque ela vai ter essa derivada aqui. Então esse A aqui, aí quando aparecer esse A aqui, a gente vai poder substituir isso aqui por dz, dja. Então a gente faz sempre. E aí a gente ganha a presença dessa derivada aqui, vai ter uma consequência que eu tenho um momento nas identidades de ordem aqui que vai mexer com a convergência das funções de Green. Mas basicamente é isso, a gente faz para cada J a variação do campo correspondente, depois substitui todos os campos pela derivada de Z, né, em relação
relação a J, ao J correspondente. Aí ganha a função, a identidade de ordem para J. Passa para o W e passa para o gama. Então eu já vou colocar aqui o resultado das identidades de ordem para o gama. O procedimento é esse, é estándar, que a gente já fez para QD, por exemplo. Deixa eu botar aqui. Deixa eu olhar isso aqui. I, psi, D gama, DA. Esse D gama DA aqui seria o J, né? Seria o J do A. É o J do A variando para a variação do psi. Eu já tirei fora o parâmetro da supersimetria, que aí a gente fatora aquele parâmetro que é global e é o mesmo para todo mundo. Aí aqui, I gama 5 psi, D gama dB. Estou dando logo o resultado. Claro que eu posso ter errado, posso não, certamente eu errei em algum sinal ali. É isso aí, quem for refazer a aula, quem for olhar o paper do Heliópolis com os Zumino também pode corrigir, tá? Aí aqui nós vamos ter o termo que vai ser I gama mi, D mi psi. É o termo que vem justamente, esse D mi psi está presente no F. Então isso aqui deve ser, tá, ali acoplado com a corrente JF. Mas quem é a corrente JF? É o D gama DF. Depois aqui mais I, gama mi, gama 5, D mi psi. E aí o G, D gama DG. Esse termo aqui está proveniente dessa transformação aqui. Seria JG, delta G. E aí o J virou D gama DG. Pela época, aliás, tem um sinal menos D gama DG. Depois nós temos agora o termo F. Então o termo F está aqui. Ele deve estar vindo da variação do psi. Então eu vou ter um F de gama. Então até posso fatorar, eu não botei aqui, mas deixa eu fazer aqui. Eu vou fatorar isso. Podemos escrever um termo assim, ó. Mais F mais gama 5G e gama 5G menos DMA gama mi menos DMD gama mi gama 5, tudo isso aqui, D gama D psi barrado, que é justamente o J psi. O J psi, ele aparece acoplado com a variação do psi. Cada J aparece acoplado com a variação do campo correspondente. Então, isso aqui seria o JA, delta psi, JB, JA, delta A, JB, delta B, JF, delta F, JG, delta G, e aí o J psi, delta psi barra. Então, essas são as identidades de ordem para função de Green, outra parte do Green. Então, é claro que a partir daqui a gente pode, como a gente já fez em outros casos, ir fazendo derivações, né? E aí começar a obter relações entre as funções de Green. Deixa eu fazer uma coisa aqui, que vai ser. Deixa eu apagar aqui um instantinho, então eu já posso apagar aqui, a gente já usou o que precisar. Quando a gente escreve, aqui tem uma coisa que a gente já até derivou na aula passada. Quando a gente tem uma simetria, né, a gente vai poder. A simetria entrou. Eu propondo que o meu Lagrangiano, quer dizer, a minha teoria renormalizada seja supersimétrica, as identidades de ordem, então eu estou renormalizando, estou regularizando e renormalizando, obedecendo as identidades de ordem, de tal modo que a teoria renormalizada, já que ela é renormalizável, o modelo renormalizável possa ser também supersimétrico. Lembre-se que na aula passada, por duas aulas atrás, a gente mostrou que no caso de uma simetria global, todas as funções de Green de todos os escalares, né, de um ponto, as funções de Green de um ponto, né, assim, um ponto escalar, elas eram zero, né, a gente usava a variação e usava a argumentação, via que pela variação de gauge as funções de Green de um
ponto, as variações globais, as variações de green de um ponto eram zeros. As funções de green de 2 pontos, elas tinham, vamos dizer, zeros degenerados. Aqui nesse caso, se a gente fizer, por exemplo, a identidade de ordem, não chegando ao grau, já fazendo para o Z mesmo, quando a gente faz a identidade de ordem para o Z, por exemplo, que a gente fizer o delta psi, a gente vai fazer então, a variação do J psi, então vai ter J psi, vezes delta psi. Delta psi é epsilon f. Então vou tirar, vai sair isso aqui. Na identidade de ordem, eu vou ter algo assim. J psi é f. E agora, J psi, vamos escrever assim, então isso aqui é J psi, e f é d gama BJF. Então o que a gente mostra aqui, pegando, não estou fazendo aqui, mas vocês vão ver que é imediato, quase, não digo que é óbvio, mas é bastante imediato. Quando a gente tiver a identidade de ordem que sai daqui, delta z igual a zero. Então isso aqui é a minha identidade de ordem do gerador funcional completo Z. E aí a gente escreve as identidades de ordem para Z. Vamos dizer, a avó dessa identidade aqui, né? Antes vem o W e antes vem o Z. Vamos pegar de novo a identidade do Z. Então se a gente pega a identidade de ordem para Z, a identidade de ordem em termos de Z, deriva em relação à fonte, deriva em relação a J psi. Todos os termos, deriva todos os termos em relação a J psi. E depois joga todas as fontes. Procedimento que a gente faz sempre. A gente pega a identidade de ordem, faz as derivadas que são convenientes e depois joga as fontes iguais a zero. Então, se eu pegar a identidade de ordem para o Z, derivar em relação a J psi. Aí, esse termo aqui vai liberar isso aqui, vai sair isso aqui, vai ficar pegando a df. E se gerar todas as fontes iguais a zero, a consequência vai ser que isso aqui é zero. Ou seja, quem é d gama df? D gama df é campo F, valor esperado no vácuo do campo F. A média no campo F. Então isso aqui está igual a zero. Isso aqui significa o quê? Nós já entendemos, não sei se foi na aula de SUS ou na aula de campos quânticos, que a gente mostrou, não foi na aula de SUS, que a gente na aula passada, que a gente mostrou que a quebra da supersimetria está aqui. Campos auxiliares iguais a zero. Se o campo, quer dizer, a gente sabe que se a gente tiver configurações de campo, né, que claro, vamos dizer, configurações de campo que são homogêneas, que não dependem de t e de x, só campos escalares, e se tiver funções de um ponto, a gente já viu que funções de um ponto com spin diferente de zero, elas têm que ser nulas, né, por causa da invariância de Lorentz. Então elas são zero por causa da Lorentz, né, Lorentz, invariância de Lorentz. Claro, então, que a gente pode ter, nada impede da gente ter escalares, né, que tem spin zero, com valor esperado no vácuo diferente de zero, que é o caso lá do Higgs. Então isso aqui não quebra a simetria de Lorentz. Só que a simetria translacional impõe que esses campos sejam campos de configuração constantes, independem de t, invariância translacional no espaço-tempo, implica que esses campos são constantes. Então se nós olharmos para essas transformações aqui, a configuração de mínima energia, de ground state, tem que ter psi igual a zero, psi igual a zero, psi igual a zero, o A não é zero, mas a derivada do A é zero, porque o A é constante, B é constante, sobra esse termo. Aqui o psi é zero e aqui o psi é zero. Então, se nós tivermos, né, uma configuração que seja A diferente de zero, vamos colocar assim, mais constante, B igual a zero por causa da invariância de paridade, então B igual a zero, vamos colocar assim em princípio, psi igual a zero, esse tem que ser zero para dar invariância de Lorentz, F, no princípio, diferente de zero, e G igual a zero por invariância de paridade. Então, quando eu tivesse uma configuração de campos assim, esse A aqui é constante, zero, zero, constante, zero. Então, se eu fizer uma transformação de SUSY, delta A continua, não muda, porque psi é zero. Então,
Se eu fizer uma pequena perturbação de SUSY em torno desse background, aqui, desse fundo aqui, dessa configuração aqui, o A, mesmo que o A seja diferente de zero, o ΔA é zero, porque o psi é zero. Então, isso é estável, isso não muda. Então, isso aqui é invariante por SUSY. B igual a zero, continua zero, porque psi é zero. Então, ΔB é zero. O psi é zero. Isso aqui é zero, porque é constante. Isso aqui é zero, porque é constante. G é zero, podem variar a totalidade. Mas esse termo aqui sobrevive. Então, se F for diferente de zero, Δψ vai ser diferente de zero. ΔA é zero, ΔB é zero. Δψ é diferente de zero, porque o F pode ser diferente de zero. ΔF é zero, porque o psi é zero. Então, mesmo que F seja um valor não nulo, ΔF é zero. E o ΔG também é zero. Então, a gente observa que a única chance de a gente não ter uma configuração de mínima energia, a configuração de partida invariante, está aqui. O meu espinor, ele era zero, mas ele pode adquirir agora uma perturbação não zero. Quer dizer, quando eu faço uma transformação de supersimetria, Δψ deixa de ser zero. Esse aqui, mesmo que fosse não zero, e esse aqui, mesmo que fosse não zero, eles continuam ΔZ. Então, essa configuração praticamente é invariante, exceto esse termo aqui. Então, se o F é zero, Δψ é zero. Aí tudo bem. Então, se o F é zero, não importa qual seja o A. A pode ser, o campo escalar A, ele pode ter um valor constante qualquer. Se o F for zero, Δψ é zero. Então, ó, tudo é zero, todos os deltas são zero. Então, essa configuração é supersimétrica, porque se eu fizer uma transformação de SUSY, ela não varia. Agora, se o F for diferente de zero, Δψ fatalmente vai ser diferente de zero por causa do F. Então, é esse termo aqui que quebra a supersimetria. Porque se ele for no nulo, ele vai impor o delta, a variação dessa configuração vai estar totalmente localizada aqui. E aí a gente já sabe lá dos nossos estudos do teorema de Goldstone que o campo que varia, né, que quebra a simetria do vácuo. Quem quebra a simetria, vamos dizer, é o F. Mas a flutuação que é gerada, né, pela quebra da simetria é que vai ser vamos dizer assim, a partícula de Goldstone. Então, nesse caso aqui, nós teríamos a supersimetria em luz, um Fermi de Goldstone, e não um bóson de Goldstone. Esse Δψ é que vai fazer o papel daquela excitação de comprimento de onda infinito, quer dizer, de frequência zero, de massa zero, é aquele Fermi de massa zero que vai se propagar, vamos dizer, no meio, né, porque houve uma quebra da supersimetria. Então, a quebra da supersimetria, ela está localizada aqui. Mesmo que esse campo aqui seja não nulo, o F e o F sendo zero, supersimetria é preservada. Esse campo aqui não é capaz de quebrar a supersimetria, porque ele não entra na transformação do psi sem a derivada. E se não tivesse essa derivada, aí sim, esse campo poderia quebrar a supersimetria. Então, claro, um campo, né, um campo escalar, normal, né, que entre numa transformação de supersimetria sem derivada, ele pode vir a quebrar, mas não é o caso aqui. Né? Então, a gente aqui está toda aqui. Então, isso é o que a gente chama na literatura da supersimetria de F-term breaking. Quebra de supersimetria pelo termo F. Isso aí é um dos mecanismos que a gente tem, né? Quer dizer, F. Não é quebra espontânea. É quebra espontânea. Por que ela é quebra espontânea? A quebra espontânea é fermiônica. A quebra espontânea ela é bosônica. Quem quebra a simetria é o F. Mas a consequência é que não aparece um bóson de Goldstone, aparece o Fermi de Goldstone. Mas a quebra é bosônica. Quem adquire o valor esperado no vácuo diferente de zero, quem tem configuração não trivial é o F, não é o psi. Então, isso aqui é o F sendo diferente de zero, que é responsável por um delta psi diferente de zero. Então, é esse cara aqui que quebra a supersimetria. Então, a gente chama de F-term SUSY break. Né? Agora, o espírito do teorema de Goldstone não era que essas ondas que iam dar a terceira, o elemento lá para... Isso, o bóson de Gauge. O bóson de Gauge. Isso. Então, nesse caso, você gera o delta psi. Então, você gera o Fermi de Goldstone. Claro que o Fermi de Goldstone não vai ser absorvido no campo bosônico, ele tem que ser absorvido no campo fermiônico. Isso que a SUSY é global.
Se a supersimetria fosse local, parâmetro de supersimetria, dependendo de T e de X, vou colocar assim, então você tem um campo de Gauge aqui. Né? O campo de Gauge, ele é sempre um campo de Gauge e que carrega os números quânticos do parâmetro. Então, no caso de uma quebra não abeliana, o campo de Gauge é ali, né? Então você vai carregar o campo de Gauge de uma simetria não abeliana, ele carrega o índice da simetria não abeliana. No caso da supersimetria local, o campo de Gauge seria um campo de Gauge Beni. Só que ele vai carregar o índice do parâmetro. Na casa de Young-Mills, o parâmetro tem um índice interno, um parâmetro de SUM, por exemplo. Aqui o parâmetro não é de SUM, é de Lorentz. Então a gente vai ter um campo de Gauge Beni alfa, que normalmente a gente chama de Psi alfa, bragantino. Então esse campo aqui tem spin 3 meios. Então se a supersimetria é local, eu tenho um bóson de Gauge de spin 3 meios de massa zero, por causa da invariância de Gauge. E aí agora, se houve uma quebra espontânea, aquele fermion de Goldstone que está lá, o delta psi, que tem spin meio, é o carinha que vai ser absorvido pelo spin 3 meios para dar massa. Então você, do momento que você tem um campo de massa zero, ele só tem duas possíveis helicidades, mais 3 meios e menos 3 meios. Então isso aqui são as duas possíveis helicidades de um campo de massa zero, segundo o teorema de Wigner. Né? Muito bem. Se agora essa supersimetria foi quebrada, como você observou, sobrou um fermion de Goldstone. Esse fermion de Goldstone ele vai ter que se alojar no campo de Gauge correspondente à simetria dele, que gerou ele, que foi gerado por essa quebra de simetria aqui. E aí então ele vai se alojar aqui, então ele vai dar a polarização meio e a polarização menos meio, que falta para completar a torrezinha, né, de um spin 3 meios massivo, 3 meios, meio, menos meio, 3 meios. Então aqui é que entra o fermion de Goldstone. Então se a supersimetria for global, esse campo aqui persiste no espectro como um fermion de massa zero legítimo, que é uma excitação fermiônica legítima, ela não é não física. Mas se a supersimetria for local, como no caso das simetrias de Gauge, quando a simetria passa a ser local, essa excitação deixa de ser física e ela é absorvida na parte longitudinal do campo de Gauge correspondente àquela simetria que foi quebrada. Então, o fermion de Goldstone entra aqui para dar a chamada massa para o gravitino. Seria isso o que está acontecendo aqui. Só que a gente está falando de uma supersimetria global. Então, nós não estamos ainda pensando em gravitino, em geração de massa. A gente está apenas dizendo que aparece uma excitação. Esse trabalho aqui é um trabalho que foi o Salam que fez, 75, né, que é um trabalho, não sei se o York, se eu peguei, não trouxe aí. Deixa eu só fazer uma pergunta. Isso aí que o senhor falou, eu entendi. Se o F tiver aí, que vai ser responsável por aparecer um delta psi. Isso, beleza. A única coisa que pode ser diferente de zero aqui é o delta psi. Beleza. Agora, eu só estou lá em cima aquelas identidades do Ward, se você faz derivada e toma fontes igual a zero, dão um valor esperado do F igual a zero. Isso. Então não tem sem fonte não tem como. Não, na questão que sem fonte não tem como. Se a tua, essa identidade de ordem é o reflexo de quê? É o reflexo de que você tem SUSY. Então, se você tem SUSY, F tem que ser. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Entendi. Então, o parâmetro de ordem está tudo em cima do F. Se tem supersimetria, F é zero. Se F é zero, não tem quebra de supersimetria. Agora, se F é diferente de zero, você está quebrando a supersimetria por causa disso. E se F é diferente de zero, você na verdade está quebrando isso aqui, porque supersimetria implica que F é igual a zero. Se F é diferente de zero, porque você não tem SUSY. Está claro o conceito? Então isso eu só estou chamando a atenção, porque às vezes não fica muito claro, né? O papel do campo auxiliar, porque a gente está muito viciado em ter a quebra de simetria pelo setor físico dos escalares, pelo Tudor Imposto, pelo Higgs, né? A gente está sempre acostumado com o Higgs. Aqui a situação é diferente, mesmo que eu tenha um Higgs com valor esperado no vácuo diferente de zero, ele não vai quebrar SUSY. Ele pode quebrar alguma simetria interna, mas ele não vai quebrar SUSY. Se eu tiver um Higgs, uma teoria supersimétrica, se eu tiver um Higgs com valor esperado no vácuo diferente de zero, o Higgs não vai quebrar a supersimetria, porque ele não entra na transformação que geraria, ele não entra na formação do fermion de Goldstone. Agora, claro, o Higgs vai quebrar qualquer simetria interna da qual ele tem os números quânticos. Se esse Higgs aqui carregar algum número quântico A de alguma simetria interna, então isso aqui está dizendo que esse
essa simetria é quebrada espontaneamente pelo Higgs, porque é o valor esperado no vácuo sempre diferente. Se esse Higgs aqui tivesse carga, fosse carregado, e ele tivesse um valor esperado no vácuo diferente de zero, uma transformação de fase, de carga, né, nesse Higgs aqui, né, daria um H mais lim, diferente do H+. Então, ele quebra a simetria, ele quebra a simetria associada aos números quânticos que ele carrega. Então, um Higgs, aqui, por exemplo, só para relembrar, se eu tiver um campo escalar físico, um dos escalares físicos tiver uma configuração não trivial, mas constante, então ela pode quebrar a simetria interna, mas ela não quebra a SUSY. A quebra de SUSY está totalmente resguardada aqui. Claro, se eu pegasse um background A que não fosse constante, essa derivada não é zero. Então é isso que, por exemplo, acontece quando a gente tem quebra da simetria de Lorentz. A quebra da simetria... Uma variante translacional mais... Quando a gente tem quebra da simetria de Lorentz, esse campo você pode ter um escalar. Como você quebrou a simetria, Poincaré, você pode ter um escalar no vácuo que não seja constante. Se ele não for constante, você pode, se você tiver supersimetria em conexão, se tiver um modelo supersimétrico num ambiente com quebra da simetria de Lorentz, pode ser que o escalar quebre a supersimetria, porque ele pode ter essa derivada não zero. Agora, se você não quebra a simetria translacional, então esse campo aqui tem que ser constante. E aí essa derivada é sempre zero, então ele nunca vai poder quebrar SUSY. A quebra de SUSY ela está totalmente aqui. É o único jeito de eu poder ter um background, a não ser que eu quebre Lorentz. Claro, se eu quebrar a simetria de Lorentz, eu posso até ter um campo fermiônico tomando valor esperado no vácuo diferente de zero. Eu quebrei a simetria de Lorentz. Então, se o psi é diferente de zero, eu posso gerar um delta H, posso gerar vamos dizer assim, um escalar de Goldstone, um pseudo escalar de Goldstone, um outro escalar de... Aqui se o psi for constante, não. Mas se não for constante, então está tudo ligado, né, à característica das transformações. No caso de SUSY, e respeitando a simetria de Lorentz, portanto, isso tem que ser constante, isso, o B tem que ser constante, então só me sobra essa possibilidade aqui. Então fica tudo imputado ao F. O último termo seria só se a gente admitisse quebra de paridade. A quebra de paridade, aí você poderia ter, exatamente. Então, esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade aqui, né, que foi introduzida por O'Rafferty, né, são chamados modelos de O'Rafferty. Esses modelos aqui de O'Rafferty, eles são todos modelos que trabalharam no sentido de ver como o termo F pode quebrar a supersimetria. Depois tem uma outra visão, uma outra maneira de quebrar a supersimetria, que é o termo chamado Fayet-Diopoulos, que aí não é usando o F termo, mas é usando, como a gente já estudou lá no curso de SUSY, o termo D, aquele campo auxiliar D, do multiplate de gauge. Esse campo aqui, ele pode também quebrar a supersimetria, porque vai ter a mesma coisa, a variação do fotino vai ser o parâmetro da supersimetria vezes D. Então, se esse D for um escalar diferente de zero, você pode gerar aqui uma excitação fermiônica que quebra a SUSY. Então, Deixa eu te fazer uma pergunta, pode até ser burra. Não tem problema, fala aí. Ali esses campos F e G são auxiliares no sentido de, deixa eu ver se eu entendi, a gente poderia substituir eles usando as equações de movimento em termos de A e B, né? Poderia. Então, a priori, o Lagrangiano não precisaria nem aparecer. Não precisaria nem aparecer, você poderia trabalhar sem ele. Mas só que... E aí é o F que está fazendo acontecer um fenômeno interessante. Porque será que não tem outros Lagrangianos que a gente trabalha, que a gente não poderia colocar campos auxiliares e ter o mesmo resultado? Não poderia sem campos auxiliares? Não, digo assim, imagina agora a gente tem um outro Lagrangiano que não tem nenhum campo auxiliar. Pois é, só que tem que ter cuidado com uma coisinha. Quando você elimina o campo auxiliar, você está mexendo nessa transformação, porque aí você tem que substituir teu campo auxiliar. O campo auxiliar aqui vai ter um termo do tipo A ao quadrado. Então, esse que é o perigo disso. Quando você elimina o campo auxiliar, você perde a linearidade das transformações. As transformações de SUSY só são linearmente realizadas, é tudo linear. A variação de A é linear em psi, a variação de B é linear em psi, a variação de psi é linear em A, em B, linear em G, e todas as variações são lineares. Então, você tem um multiplate que te dá uma representação linear da SUSY. Se você agora tiver uma representação não linear, você não precisa, às vezes, nem de campo fermiônico. Você pode fazer uma supersimetria sem parceiros fermiônicos, se você tiver uma realização não linear.
Muitas vezes as pessoas, assim, eu sempre coloco com vocês assim, as possíveis defesas, né, da supersimetria. Então, uma grande ataque à supersimetria é não aparecer os parceiros, né? E aí a gente já viu que isso, a gente já entende que a gente tem como contra-argumentar essa ideia aí, porque a supersimetria ela é nas altas energias, ela está no cone de luz, isso aí é apenas um mecanismo. Mas tem um outro lado. Você pode ter supersimetria sem parceiros. Basta que você realize a supersimetria não linearmente. Você coloca parceiros para poder ter uma realização linear. Então, até no livro do Vestager, tem um capítulo dele lá, eu acho que é o capítulo final, o penúltimo capítulo do livro, é Non-Linear Realizations. Então, vocês podem ver lá que tem essa discussão. Você pode ter uma supersimetria sem vamos dizer assim, esse zoológico de parceiros, basta que ela seja não linear. Então, se a supersimetria se não tem campo auxiliar, a supersimetria deixa de ser linearmente realizada. Então, isso aqui, essa expressão aqui perde o efeito. Agora, como você vai ver, como você pode ver isso de qualquer forma em termos de valores esperados no VAR? Quer dizer, na verdade, o que você vai ter vai ser, quando você diz que o F é diferente de zero, na verdade, o que você tem é uma condensação de dois campos escalares com valor esperado no VAR diferente de zero. Então, você vai gerar a quebra de SUSY por uma função de Green de 2 pontos, não por uma função de Green de 1 ponto. Você não perde a física, você perde a maneira de, vamos dizer, de encaminhar essa física. Certo? Entendi. Então, o que é fundamental, que eu acho só para chamar a atenção, é que muitas vezes a gente estuda o mecanismo de Higgs, quebra espontânea de simetria, o mecanismo de Higgs, de uma forma muito algébrica, sem olhar para as identidades de ordem. Então a gente vai lá, faz só as transformações algébricas, faz os deltas, mas o que é importante é que toda a informação da quebra de supersimetria está contida nas identidades de ordem. Por isso até que esse trabalho aqui do Iliopoulos e do Zumino, né, ele é um trabalho que no fundo é Broken Supersymmetry and Minimalization. Ele vai estudar também a situação, a segunda parte do paper, a parte final do paper, a partir da seção 5, é a quebra de supersimetria. Então, primeiro, até a seção 4, ele estuda tudo com supersimetria exata, valor esperado no vácuo de F igual a zero. A partir da seção 5, ele já considera a quebra de SUSY, e aí já considera a violação das identidades de Lorentz, F diferente de zero, já tem um bóson de Boltzmann, e ele mostra, de qualquer maneira, que mesmo quebrando supersimetria, a renormalizabilidade não é perdida. E a gente entende até por quê. Porque se a gente quebra